Ok, vamos lá. Aula número 2 do grupo 5, matrizes. Vamos falar agora de determinantes. Dá uma olhada no seguinte. O que acontece? Determinante é um número real associado a uma matriz quadrada. A notação é det de A ou simplesmente A entre duas barrinhas ali. O que a gente vai dizer, não confunda com módulo, né? O que a gente vai dizer é o seguinte. Determinante de uma matriz quadrada de primeira ordem. Pessoal, matriz de primeira ordem é aquela que tem um único elemento. Se determinante é o número que se associa a uma matriz, e a matriz tem um único elemento, veja o exemplo, o único determinante da matriz só pode ser o quê? Só pode ser aquele elemento. Agora, se nós pensarmos nisso, a gente vai pegar e vai considerar o seguinte ainda. Determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem. Olha só, o determinante associado a uma matriz de ordem 2 é o número real obtido pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. O que a gente vai dizer é o seguinte, produto dos elementos da diagonal principal com o sinal que der. Se der positivo, fica positivo. Se der negativo, fica negativo. E produto dos elementos da diagonal secundária com o sinal trocado. Se der positivo, fica negativo. Se der negativo, fica positivo. Se nós pensarmos nisso, a gente vai pegar e vai dizer o seguinte. É produto da diagonal principal e produto dos elementos da diagonal secundária com o sinal trocado, ok? Matriz de ordem 2 por 2. Nós podemos ter ainda uma matriz de ordem 3 por 3. Dá uma olhada. O determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 vai ser o seguinte. Bom, a gente vai pegar e vai repetir as duas primeiras linhas abaixo daquela matriz. Tá lá, ó. Repetimos a primeira linha, repetimos a segunda linha. A gente vai pegar e vai dizer o seguinte, pessoal. O nome da regra para se calcular o determinante de uma matriz de terceira ordem é regra de Sarros. Né? A pronúncia correta seria Sarri. A gente vai pegar e vai dizer o seguinte. Diagonal principal. Tá lá, ó. Diagonal principal. Produto dos elementos da diagonal principal com o sinal que der. Se der positivo, fica positivo. Se der negativo, fica negativo. Agora, veja só. Diagonal paralela à diagonal principal. Tá lá, a primeira paralela principal é aquela ali, ó. Se der positivo, fica positivo. Se der negativo, fica negativo. E nós ainda temos uma terceira paralela à principal. Então a gente vai dizer o quê? Que o determinante de uma matriz de terceira ordem é produto da diagonal principal e das diagonais paralelas à principal. Nesse caso, se der positivo, fica positivo, ou melhor, nesses casos, se der positivo, fica positivo, se der negativo, fica negativo. Ok? Diagonal principal e paralelas à diagonal principal. Mas nós podemos ter diagonal o quê? Secundária. Na diagonal secundária é produto dos elementos da diagonal secundária com o sinal trocado. Produto dos elementos das diagonais paralelas à diagonal secundária com o sinal trocado. Então, a gente faz o quê? Na diagonal secundária, a gente troca o sinal. Se der positivo, fica negativo. Se der negativo, fica positivo. Ok? Isso para determinante de uma matriz quadrada de terceira ordem, perfeito? Legal? Ok? Vamos lá então, vamos falar a respeito de propriedades dos determinantes. Dá uma olhada no seguinte. Há várias propriedades determinantes, preste atenção, elas estão separadas aqui em alguns tipos, por assim dizer. Primeiro, casos em que um determinante vai ser igual a zero. Pessoal, quando todos os elementos de uma fila... O que é uma fila? Fila é uma linha ou uma coluna. Tá ok? Quando todos os elementos de uma fila são iguais a zero. Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna são iguais a zero, que é uma fila, o determinante é igual ao quê? É igual a zero. Perfeito? Quando se possui duas filas paralelas iguais ou proporcionais. Quer dizer o quê? Se eu tiver duas linhas ou duas colunas iguais ou proporcionais, o determinante vale quanto? O determinante é igual a zero. Perfeito? Quando uma das filas é a combinação linear de outras filas paralelas, o determinante é igual a zero. Por exemplo, a linha 1 somada com a linha 2 me dá a linha 3. Aí o determinante vai ser zero. Ok? Dá uma olhada no seguinte. Que tipo de modificações não alteram um determinante? Se eu trocar ordenadamente linha por coluna,
o determinante não muda. Quer dizer que o determinante de uma matriz A é igual ao determinante da matriz A transposta. Né? Porque trocar ordenadamente linha por coluna é fazer uma matriz transposta. Em seguida, quando se somam aos elementos de uma linha ou de uma coluna, os correspondentes elementos de uma linha ou coluna paralela multiplicados por uma constante, o determinante não muda. Então é o seguinte, eu vou pegar a linha 1 de uma matriz qualquer, vou multiplicar essa linha 1 por 2 e vou somar esses valores com a linha 3. O determinante não se altera, ok? Essa é a ideia. Quais são as transformações que alteram o determinante? Olha só, para começar, o determinante muda de sinal se a gente trocar duas filas paralelas. Se eu troco, por exemplo, a primeira coluna com a terceira coluna, o determinante muda de sinal. Se eu multiplicar ou dividir uma linha ou uma coluna por um número qualquer, o novo determinante vai ficar multiplicado ou dividido por esse número. Vejamos algumas outras propriedades aqui dos determinantes. Pessoal, se todos os elementos à direita ou à esquerda da diagonal principal forem iguais a zero, o determinante é apenas o produto dos elementos da diagonal principal. A matriz é chamada de matriz triangular superior ou inferior. Dá uma olhada no exemplo. Nesse exemplo aqui, acima da diagonal principal, a gente tem ou não tem só zeros? Tem. Se acima da diagonal principal eu tenho apenas zeros, quer dizer que essa matriz é uma matriz triangular superior. Então eu vou te dizer que o determinante dessa matriz é o produto dos elementos da diagonal principal. 2, 13 menos 1. Né? Multiplicando, a gente vai dizer que o determinante dessa matriz é igual a menos 6. Legal? Em seguida, pessoal, o determinante de uma matriz A de ordem M qualquer. Quando eu digo de ordem M, é porque pode ser o seguinte, matriz 3 por 3, o M é 3. Matriz 8 por 8, o M é 8. Se o determinante de uma matriz A de ordem M for igual a K, o determinante de um número real R qualquer vezes a matriz A é o seguinte, R elevado à ordem da matriz vezes o determinante da matriz original, que no caso a gente estava dizendo que era o quê? Que era K. Ok? Então o determinante de R vezes A é igual a R elevado a M vezes o determinante de A, que é igual a R elevado a M vezes K, dado o fato de que eu chamei o determinante de A de ordem M de K. Ok? Depois disso, o determinante de uma matriz A é igual ao determinante da sua matriz transposta. Além disso, determinante da matriz inversa é igual a 1 dividido pelo determinante da matriz original. Ok? Lembra, em função disso, só existe matriz inversa quando o determinante da matriz for o quê? Diferente de zero. Tá ok? Só vai existir matriz inversa quando o determinante da matriz for diferente de zero. Dá uma olhada. O determinante de uma matriz A vezes B é igual ao determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Isso para matrizes quadradas e de mesma ordem. Ok? Para matrizes quadradas e de mesma ordem. Em seguida, existem algumas ideias, pessoal, para o cálculo de matrizes de ordem maior que 3. Eu vou te mostrar aqui essas ideias. Para começar, eu vou te falar em menor complementar. Dá uma olhada no seguinte, chama-se de menor complementar, relativo a um elemento A e J qualquer de uma matriz, o determinante associado a essa matriz quadrada, quando a gente elimina a linha e a coluna em que se encontra o elemento considerado. Só falando fica complicado. Dá uma olhada no seguinte. Eu vou pegar uma matriz 3 por 3 e vou te dizer o seguinte. A matriz A tem 3 linhas e 3 colunas. Eu quero que você calcule o menor complementar, que eu estou representando por D. Sempre vamos representar menor complementar por Dzão. Menor complementar da terceira linha, primeira coluna. O que eu vou fazer? Eu vou lá na matriz, tiro fora. Olha só, quem é o elemento da terceira linha, primeira coluna? É 1. Eu vou tirar fora a terceira linha e vou tirar fora a terceira coluna.
Você vai me dizer que o menor complementar é o que sobrou ali, ó. Menos 7, 9, 13, 7. Aí eu faço o determinante disso. Menor complementar da terceira linha, primeira coluna nessa matriz, é igual a quanto? É igual a menos 76. Ok? Menor complementar da terceira linha, primeira coluna nessa matriz, é igual a menos 76. Legal? Ok? Agora, isso é menor complementar. Por que a gente aprende menor complementar? A gente aprende menor complementar porque a gente tem que falar de cofator. O que é cofator? Chama-se de cofator de um elemento A e J qualquer, o que a gente obtém multiplicando-se menos 1 elevado a I mais J pelo menor complementar do elemento A e J. Ou seja, cofator de uma linha IJ qualquer é igual a menos 1 elevado a I mais J, que multiplica o menor complementar da linha IJ. Por exemplo, quem é o cofator da primeira linha, terceira coluna? Veja só a matriz. Temos lá a matriz A. Eu vou te dizer o seguinte. Cofator da primeira linha, terceira coluna. Quem é o menor complementar da primeira linha, terceira coluna? É 1 vezes 2, que dá 2. 3 vezes 1, que dá menos 3. Menor complementar é menos 1. Quer dizer que o cofator da primeira linha, terceira coluna, é menos 1 elevado a I mais J, que multiplica o menor complementar da primeira linha, terceira coluna. Logo, o cofator da terceira linha, primeira coluna, é menos 1 elevado à quarta, que multiplica o menor complementar da primeira linha, terceira coluna, que é menos 1. Ou seja, cofator da primeira linha, terceira coluna, nesse caso, é igual a menos 1. Ok? Cofator da primeira linha, terceira coluna, é igual a menos 1. Por que a gente aprende menor complementar? Para saber cofator. Por que a gente aprende cofator? Aprende cofator para calcular o seguinte. Teorema de Laplace. O determinante de uma matriz é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila, linha ou coluna dessa matriz, pelos seus respectivos cofatores. Qual é o determinante da matriz que a gente tem ali? Bom, a matriz é uma matriz de ordem 3×3, e aí eu vou pegar e vou te dizer o seguinte. Eu vou escolher a primeira linha, e vou te dizer que o determinante é elemento vezes o respectivo cofator. Elemento da primeira linha, primeira coluna, vezes o cofator da primeira linha, primeira coluna. Elemento da primeira linha, segunda coluna, vezes o cofator da primeira linha, segunda coluna. Elemento da primeira linha, terceira coluna, vezes o cofator da primeira linha, terceira coluna. Quer dizer que a gente vai desenvolver. Está lá, ó. Elemento da primeira linha, primeira coluna é menos 1. Aí a gente faz cofator da primeira linha, primeira coluna, conforme a gente viu, vai dar menos 8. Elemento da primeira linha, segunda coluna é 1. Cofator da primeira linha, segunda coluna é 14. Elemento da primeira linha, terceira coluna é menos 1. Cofator da primeira linha, terceira coluna, fazendo o desenvolvimento, dá menos 5. Consequentemente, você vai me dizer que o determinante dessa matriz é igual a quanto? É igual a 27. Ok? Muita atenção quando a gente tiver matrizes de ordem maior do que 3. Professor, mas essa matriz é uma matriz 3×3. Eu sei que é. É que eu estou te mostrando a ideia numa 3×3 para tornar a visão ágil. Isto vai funcionar em matrizes de ordem o quê? Em matrizes de ordem 4×4, 5×5, 6×6 e assim por diante. Embora essa ideia não apareça o tempo todo, né? Só aparece lá de vez em quando, ok?